Essa é a 32ª Roosevelt Livre nossa. Toda quinta-feira a gente faz essa atividade na praça, trazendo debates para a praça, cultura, eventualmente passando os vídeos e fazendo atividades culturais e também debates políticos sobre assuntos importantes do país, além do tema central desse coletivo, que é o debate sobre o direito à cidade. Mas a gente decidiu trazer esse tema hoje sobre a terceirização, que está todo mundo discutindo. Ontem o Brasil viu várias manifestações questionando o PL da terceirização, que está há mais de 10 anos circulando no Congresso Nacional, pela gravidade desse assunto e por ser um assunto que afeta a todos nós e pode realmente modificar completamente as relações de trabalho no Brasil. Pela gravidade dele, a gente acha importante o coletivo se aprofundar e trazer esse assunto para a praça num bate-papo hoje aqui, de forma bem tranquila. E para ajudar a gente a fazer essa conversa, a gente convidou duas pessoas que vão trazer elementos para a gente poder debater, que é o Sérgio Godoy, professor da Fundação Santo André, tem estudado esse assunto já há algum tempo e recentemente fez alguns artigos também, vai trazer aqui questões para a gente, e a companheira Adriana Marcolino, que é técnica do DIEESE, também participou de estudos e pesquisas que o DIEESE vem desenvolvendo sobre esse assunto há algum tempo. Então eu queria agradecer muito vocês dois. É um debate informal, vocês podem também eventualmente fazer pergunta e trazer elementos para a gente iniciar esse debate. Agradecer vocês e sejam bem-vindos, e a todos nós aqui nessa Roosevelt Livre. Boa noite, obrigada pelo convite e, acima de tudo, estou bem feliz com a iniciativa, porque já faz um tempo que esse tema está rolando. O primeiro PL que procurou regulamentar a terceirização no Brasil é de 98, e todo ano os movimentos que tentam barrar a terceirização, a regulamentação da terceirização, porque efetivamente ela já existe, né? Fica pensando, bom, será que esse ano a gente vai conseguir barrar? Será que esse ano a gente vai conseguir barrar? Enfim, esse ano estava todo mundo achando que dessa vez ia, e eu acho que agora as ruas responderam aí, tem uma série de mobilizações contra, e eu acho que é isso que pode, de fato, fazer com que a gente derrote definitivamente essa tentativa de regulamentar a terceirização. Bom, meu nome é Adriana, eu trabalho no DIEESE, mais especificamente no que a gente chama de subseção dentro da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, né? E a gente acompanha o tema, mas assim, vou fazer uma explicação aqui um pouco metodológica, porque na verdade não existe estatística no Brasil que possa refletir qual é a real situação dos trabalhadores terceirizados, né? Não é interesse que você tenha isso publicizado aos quatro ventos de qual é a real situação, né? Então a gente sempre tentou levantar indícios de um lado, relato do outro, levantamento de um número aqui que um sindicato organizou, um dossiê que alguém fez, né? E em 2010 a gente conseguiu organizar uma metodologia para, a partir de um dado da RAIS, né, que é uma relação que o governo tem de todos os trabalhadores que são formalmente contratados com carteira profissional, a gente conseguiu organizar uma metodologia que a gente pelo menos tem uma estimativa de quantos são os terceirizados no Brasil e de qual é a situação deles no mercado de trabalho, né? Esse dossiê foi feito em 2010, porque em 2010 teve uma nova ofensiva, né? De novo, uma tentativa bastante forte de tentar regulamentar a terceirização. Na época, essa ofensiva foi no TST. E teve uma audiência pública, a gente fez esse dossiê. E esse dossiê teve uma repercussão bastante positiva e foi um elemento bastante importante para mostrar, olha, se a gente terceirizar, o que vai acontecer, né? Vai generalizar essa situação que já é bastante precária. E, bom, depois disso, uma série de outras tentativas de regulamentar. No ano retrasado, em 2013, teve uma tentativa de regulamentar negociada com as centrais que não deu certo. O ano passado teve uma tentativa de, via Supremo Tribunal Federal, também regulamentar, e isso ainda está tramitando lá, né? E nesses últimos meses, então, no Congresso, voltou a tramitar o PL, né? Bom, então, os números que eu tenho aqui da terceirização, eu vou falar que eu acho que é para ilustrar um pouco, né, o que significa isso. São estimativas, né, ou levantamentos que a gente fez junto dos sindicatos, né.
do número de trabalhadores que existem hoje formalmente no mercado de trabalho, cerca de 1/4 são terceirizados, né? Isso se a gente for olhar para o mercado formal de trabalho. Agora, se a gente olhar para o mercado informal, que a gente não tem estatística, né, não tem como observar isso, o número provavelmente vai ser muito maior. Esses trabalhadores, eles ganham 27% menos do que os trabalhadores que são diretamente contratados por uma empresa. Eles geralmente ficam, os trabalhadores que são diretamente contratados, eles ficam em média 5 anos trabalhando naquela empresa, enquanto os terceirizados ficam 2 anos e meio. E, em geral, os trabalhadores contratados diretamente têm uma jornada média de 40, enquanto os terceirizados têm uma jornada média de 43 horas, né? Inclusive, um dos argumentos que alguns empresários que defendem a regulamentação da terceirização falam é que a terceirização gera emprego, né? Porque você está garantindo a formalidade daquele trabalhador, ou você está trazendo aquele trabalhador para um emprego que não teria se fosse na grande empresa. Só que, por exemplo, se a gente fizer uma continha rápida dessa jornada, né, se a gente somar essa diferença de 3 horas de cada trabalhador terceirizado, e a gente dividir de novo por uma jornada de 40 horas, você poderia contratar mais 800 mil trabalhadores no mercado de trabalho. Então, na verdade, ele desemprega, né? Por exemplo, se a gente for olhar para os bancos, os bancários têm uma jornada de 30 horas semanais, os terceirizados têm jornadas de 40 a 44 horas semanais. Então, é óbvio que você vai contratar menos pessoas para trabalhar do que se você tivesse contratado pelo contrato coletivo dos bancários, né? Pela regra dos bancários, né? Bom, a taxa de rotatividade, além do tempo de emprego é a metade, porque a taxa de rotatividade no mercado de trabalho é muito maior entre os terceirizados, né? No Brasil, a rotatividade é uma coisa absurda, porque na verdade é muito fácil demitir, você contrata e quando baixa a produção, quando baixa o comércio, você pega e demite e daqui a um tempo, né? Tem legislações muito mais rígidas em outros países, mas aqui é um problema muito grande. Entre os terceirizados é maior ainda. Então, enquanto a taxa de rotatividade para os trabalhadores que são diretamente contratados por uma empresa é de 22%, entre os terceirizados esse número salta para 44%. Então, é um absurdo, né? De 100 trabalhadores, 44 rodam em um ano. Um debate que geralmente os empresários também justificam que tem essas diferenças é porque os trabalhadores terceirizados, eles são menos qualificados ou são mais jovens, né? E por esses dados a gente pode observar que, na verdade, a qualificação, que a gente pegou a qualificação como base do ensino médio, né? É muito parecida entre os trabalhadores diretamente contratados e os terceirizados. Então, na verdade, não é o problema de qualificação, né? E é muito fácil você jogar para a costa do trabalhador que ele ganha um baixo salário porque ele não tem qualificação ou escolaridade, né? A outra coisa que eles justificam também é que essas empresas são empresas pequenas e enquanto a empresa que contrata diretamente é uma grande empresa, né? Hoje, com essa disseminação generalizada da terceirização, que ela já existe a despeito da lei, né? Que ainda restringe a 2 setores, que é asseio, conservação e segurança, é o que a lei prevê hoje que seja terceirizado. Tem um número enorme de outros setores que também já estão terceirizados, né? As empresas são de médio porte, tem empresas até de grande porte, empresas que você tem lá uma alocação gigantesca de trabalhadores, por exemplo, o asseio, elas não são pequenas empresas, né? Então também isso não justifica que você tenha menores salários, né? Até porque também tem pequenas empresas que têm grandes lucros, então isso não tem relação, né? Aí também, além desses dados, tem outras questões que a gente levantou na época, que é o que a gente chamou de faces da terceirização, né? Então, uma das primeiras faces que são bastante ruins para os trabalhadores é o calote, né? Essas empresas, elas abrem aqui com o CNPJ, contratam trabalhadores e se encerra o contrato ou por qualquer outra questão, elas fecham, não pagam os direitos e os trabalhadores têm que correr na justiça para ver se conseguem ter pelo menos a sua rescisão, né, contratual paga, né? Esse calote, ele também é muito comum no serviço público, né? Porque o serviço público, uma forma de burlar a lei de responsabilidade fiscal é terceirizando, né?
Sem contar que a terceirização também é espaço para corrupção, né? Então, é um outro tema que a gente... Barrar a terceirização no serviço público tem vários elementos que são importantes, né? Bom, o serviço público, como trabalha com licitação, isso é muito frequente, de a empresa não ganhar o contrato na próxima licitação, demitir os trabalhadores sem pagar os seus direitos sequer, né? E fica por isso mesmo. Aí a justiça está abarrotada de processos desse tipo, né? A outra questão é de saúde e segurança, né? A ocorrência de acidentes e acidentes com morte ou doenças entre os trabalhadores terceirizados é infinitamente superior do que entre os trabalhadores diretamente, né, contratados. Eu não vou conseguir ler aqui porque eu imprimi muito pequenininho, mas aqui, Petrobras, né? De 95 a 2010 foram registrados 283 mortes na Petrobras. 228 foram nos terceirizados, né? Então, a empresa tomadora, né, a empresa principal, ela terceiriza o risco, ela terceiriza o acidente, ela terceiriza as condições mais precárias. Então, para que eu vou ter um posto de trabalho que ele gera muito acidente, que ele é precarizado, e eu não vou melhorar esse posto, né? Eu terceirizo o problema. Minha relação começa a ser comercial com a empresa e não uma relação de trabalho, né? A Petrobras hoje ela está com 80 mil trabalhadores e ela tem alguma coisa como 230 mil terceirizados. Então, o Banco do Brasil, eu não lembro agora os números, mas o Banco do Brasil, a Caixa, algumas empresas públicas, elas têm um número de trabalhadores terceirizados gigantesco também. Então, reverter a terceirização nesses espaços também é importante, né? Bom, como eu falei, as condições de trabalho, eu já citei alguns números das condições de trabalho que são muito distintas, né? E aí uma outra coisa que é bastante ruim também, e que nenhum dado, na verdade, pode mensurar, é o preconceito em relação aos trabalhadores terceirizados, né? E isso dói na alma do trabalhador terceirizado, porque ele está lá numa condição piorada, né? Tem alguns trabalhadores terceirizados em hospitais ou em bancos que eles falam que o lugar do trabalhador terceirizado no prédio é no subsolo, nos hospitais é do lado do necrotério, é nos piores lugares. É ali que eles têm o espaço para comer, para se trocar, tal. Eles geralmente têm a pior refeição, eles têm as piores condições dentre, né? Então, você trabalhar diariamente num lugar que vai criando uma separação entre os trabalhadores e que você vai se sentindo sempre inferior é bastante ruim, né? E a outra questão é que o trabalhador terceirizado, ele não tem uma relação... A gente constrói o trabalho é uma parte essencial da nossa vida, né? E a gente constrói uma relação com o lugar onde a gente trabalha, que é sempre importante para a nossa vida também. Os trabalhadores terceirizados geralmente não têm essa chance, porque eles estão rodando, eles trabalham, por exemplo, os trabalhadores de ACEI e conservação, eles trabalham 6 meses aqui, 8 meses ali, 1 ano no outro lugar, e eles nunca conseguem construir uma relação com esse trabalho, né? E isso para o trabalhador, para ele se enxergar enquanto trabalhador, enquanto cidadão, enquanto, né, pessoa, é bastante ruim, né? Bom, para terminar, que eu acho que depois a gente pode debater melhor, enfim, eu acho que a terceirização, para além dessa questão dos direitos, né, eu acho que o Sérgio vai falar um pouquinho disso, ela está relacionada com o estágio do capitalismo que a gente vive, né? Por que é importante hoje, não só por conta dos direitos e porque você reduz seu gasto com trabalhadores, mas também da lógica do capital, por que hoje é importante a terceirização. Acho que o Sérgio vai falar um pouquinho disso. Então, a gente defender hoje barrar a terceirização, a regulamentação da terceirização e, inclusive, revogar os espaços onde já há terceirização disseminada, né? A gente também fazer um projeto do país que a gente quer, né? Com igualdade, com condições de vida e de trabalho igualitárias e dignas, né? E a última coisa que eu queria contar para vocês era que a gente teve um processo de construção de um projeto de lei que até foi o Vicentinho que apresentou,
e que, do ponto de vista das centrais, poderia regulamentar a terceirização de forma a garantir todos os direitos, né? E nesse projeto, então, tinham 5 pontos que eram os pontos principais, que era direito à informação prévia, então todo sindicato deveria ter acesso à informação se fosse ocorrer algum processo de terceirização. A proibição da terceirização na atividade fim, porque isso hoje, hoje só pode ser no asseio, conservação e segurança, né? Pela lei, pela súmula 331 do que está lá, do TST, né? Com o PL, você pode terceirizar de forma generalizada. Então, uma empresa pode existir sem ter nenhum funcionário e ela ter só relações comerciais com as empresas com quem ela contratar, né? Que isso é atividade fim. Então, por exemplo, uma montadora na montagem pode não ter nenhum funcionário. Uma escola pode não ter nenhum professor, porque você pode terceirizar toda a atividade fim. Então, isso era um outro ponto que a gente falou que isso não podia existir de forma alguma em qualquer regulamentação. A responsabilidade solidária da empresa, né, porque quando tem o calote, as empresas podem se negar, a contratante pode se negar a pagar os direitos do trabalhador que sofreu o calote, né? Então a ideia é, se for onde existe a terceirização, nessas já previstas, asseio e conservação, a empresa que fechar, o trabalhador pode recorrer à empresa contratante, a tomadora do serviço. A outra questão é a igualdade de direitos, né? De direitos e de condições de trabalho. Isso já... porque o discurso é de que com a terceirização você cria a especialização naquele serviço. E especializando aquele serviço você vai ter ganhos de produtividade. E a gente sabe que não é isso. Parece que a CNI fez uma pesquisa entre os empresários e eles disseram que, na verdade, parece 97% disse que estava terceirizando porque reduzia custo e não porque ia ter ganho de produtividade ou ia melhorar o seu produto, o seu negócio, né? Então, garantir igualdade de condições de trabalho e, finalmente, penalizar as empresas que fazem esses processos de calote ou de terceirização fora das previstas na lei, né? Que hoje também, dificilmente, uma empresa ela é punida, né? Esses eram os pontos básicos, inclusive com os quais o movimento sindical foi negociar com o governo em 2013 e não tinha a menor possibilidade, porque esses são os pontos centrais que as empresas querem que exista no projeto de terceirização. Porque se não tiver isso, se ele não puder terceirizar na atividade fim, se ele tiver que manter condições iguais dos terceirizados e dos diretamente contratados, para eles não tem sentido ter terceirização, né? Então, quando eles vêm com esse discurso de que, não, a gente não quer precarizar o trabalho, a terceirização tem a ver com outras questões, na verdade, não é, porque senão eles tinham negociado esses pontos, né? Bom, é isso, e a gente, depois no debate, pode... Boa noite, tudo bem? Esse dossiê que a Adriana resumiu aqui de uma forma bem rápida, ele teve uma importância muito grande na disputa sobre terceirizar ou não terceirizar no Brasil, porque você não tinha estatística, você não tinha informação concreta. E aí os empresários iam jogando conforme os interesses deles e colocavam, por exemplo, a ideia de que terceirização é modernização, né? E a partir do momento que o movimento sindical produz essas estatísticas e joga, logo, por exemplo, uma semana depois, o Márcio Postman publica um artigo usando esses dados, inclusive mudando de opinião, porque ele publica um artigo antes dizendo que tem terceirização boa e terceirização ruim, né? Aí depois da posição do movimento sindical, ele fala, olha, de fato, terceirização ela está mais associada à precarização do trabalho. Então, esses dados eles têm essa importância, acho que a Adriana resumiu bem aqui, mas depois a gente pode continuar conversando. Eu queria falar um pouco, né? Meu nome é Sérgio, trabalho com relações internacionais, sou professor da Fundação Santo André e acompanhei o movimento sindical nesse período que estava em 2010 negociando o PL 4330 na Câmara, né? E queria falar um pouco de onde vem essa questão da terceirização. O Marx vai dizer, né, que a sociedade avança de acordo com as transformações
das técnicas e das ferramentas, né? Isso é uma base de transformação da sociedade. As ferramentas, os processos de produção, basicamente a infraestrutura econômica, né? O que a Revolução Industrial vai fazer? Ela vai gerar um processo onde a produção ela não é mais só para satisfazer as necessidades humanas, ela é para gerar valor, né? Até aí é o básico, o pessoal da esquerda conhece bem essa discussão. Mas o que vai acontecer do ponto de vista produtivo? A indústria ela não passa mais a pensar só na mercadoria, na produção da mercadoria, ela passa a organizar o processo produtivo. Então, quando vocês veem um carro novo sendo lançado no mercado, o projeto não é do design do carro só. O projeto é da máquina, da organização da linha de produção, da onde vêm os materiais necessários para produzir aquele carro. Ou seja, eu estou entregando um produto, mas estou desenvolvendo um processo produtivo, né? E foi isso que a Revolução Industrial conseguiu fazer. Ela conseguiu reorganizar a produção humana em torno de máquinas e técnicas racionais e ciência dentro do capital e da indústria, né? Só que naquele momento na Inglaterra, a comercialização era mundial, a base de compra de produtos, de matéria-prima para produzir o produto era mundial, mas a produção era nacional. Se dava basicamente na indústria nacional inglesa, né? O capitalismo ele vai se modificando ao longo dos séculos, né? Ao longo do período. Quando cai a Guerra Fria, quando acaba o bloco comunista, enquanto um bloco mundial, a gente vai ter aquilo que a gente também já conhece bastante, já é senso comum, que é a discussão da globalização, né? De fundo, o que vai acontecer na globalização? Você vai unificar o mercado mundial baseado no capitalismo, né? O capitalismo se torna hegemônico do ponto de vista da produção. Não tem país hoje que não esteja envolvido de alguma forma com o capitalismo. Pode ser a tribo da Polinésia, mas a Polinésia de alguma forma está envolvida no capitalismo. Então o capitalismo ele é mundial. O que vai acontecer além disso, né? Aquele pensamento que o Ford vai desenvolver no início do século XX, de organizar a produção em linha, né? E aonde a corporação é dona de todo o processo produtivo, vai acabar, né? Aquele processo que o Lenin estuda e vai chamar de imperialismo, que uma grande corporação que controla diversos setores da economia, vai se dar de forma diferente. Porque do ponto de vista do CNPJ da empresa não é mais assim. Você tem um conjunto de corporações. Tem um ponto de vista que um pós-moderno, Manuel Castells, vai estudar, que ele chama de empresa-rede, né? Para a gente ter uma ideia, o Blu-ray, a tecnologia do PlayStation, né, dos nossos, que vem depois do DVD, ela é desenvolvida num consórcio. É um consórcio com um grupo de empresas diferentes que vai desenvolver uma tecnologia. Então não é mais uma empresa só, né? A indústria automobilística ela trabalha assim também. A Ford Camaçari, ela hoje terceiriza dentro da planta produtiva, né? Então antes eu entregava o chicote, aquele cabo que liga toda a parte elétrica, eu tinha uma empresa de chicote, vendia para a Ford e a Ford ia lá, pegava um peão dela e instalava. Hoje não, a empresa de chicote está lá dentro e ela mesma já instala. Eu eliminei estoque, eliminei a questão do tempo de entrega, problemas logísticos, né? E o que acontece? Por que isso é visto como modelo de modernização, né? Os capitalistas vão entender uma coisa que o Marx já disse no começo da segunda metade do século XIX, que é que o capitalismo ele em si produz crises cíclicas, a ideia das crises cíclicas. Qual que é a melhor forma de eu me proteger dessas crises cíclicas? Ter uma empresa flexível, né? Eu tenho uma empresa com 50 pessoas, a demanda aumentou, eu jogo essa empresa para 300 pessoas. Mas quando a demanda caiu, o capitalismo entrou em crise, o custo de demitir essas 250 pessoas que estão a mais é altíssimo. E eu vou, na verdade, incorporar uma coisa que o capitalismo vai chamar de gasto. Um custo fixo que não me é produtivo, que não está mais associado ao tamanho da minha demanda, né? Do mercado consumidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou terceirizar. Porque aí eu tenho a ideia jurídica que eu não estou demitindo,
que eu estou encerrando um contrato. Eu não estou demitindo, eu tenho um contrato anual com uma empresa que me fornece mão de obra. E aí, diminuiu a demanda, eu encerro o contrato. Encerrei aquele contrato. Bom, não estou demitindo, gente. Na prática, no mercado de trabalho, implica demissão. Mas, do ponto de vista jurídico, eu estou encerrando um contrato. Na verdade, eu nem estou renovando o contrato. Às vezes, nem encerrando, eu não renovo, né? Então, é uma forma de se adaptar às intempéries de um mercado mundial, que não é só a questão da crise cíclica, é a questão da unificação de mercados nacionais muito diferentes. Você tem problema de câmbio, né? Se um país como a China resolve abaixar sua moeda, interfere na economia como um todo e provoca desequilíbrio, como provocou no final dos anos 90, quando a China entra na globalização, jogando a moeda lá embaixo e provocando com que seja mais barato exportar do que importar, né? Que isso provocou no mundo? Um desarranjo econômico, uma quase crise, né? Então é uma forma de eu me adaptar também à integração de diversos mercados nacionais, que é um esquema extremamente complexo do ponto de vista da economia política internacional. Você tem câmbio, você tem variáveis macroeconômicas nacionais que interferem no mundo, né? Os Estados Unidos agora está alterando a taxa de dólar dele para sair da crise, né? Primeiro aumentou e agora está baixando de novo. Isso gera variações em todos os mercados nacionais do mundo. Como é que eu me adapto a isso? Terceirizando, né? Então, o que a Adriana colocou, terceirização é um mecanismo basicamente de economizar custo de mão de obra, né? Aí vem o argumento da especialização. É verdade, uma parte da Petrobras para atender o pré-sal foi terceirizado. Mas qual que é a parte que é terceirizada? A broca que vem, fura uma vez e sai. Que é um setor que não vale a pena para a Petrobras fazer durante anos esse processo. Ela fura uma vez um poço, furou um conjunto de vezes, vamos dizer, 2 anos furando pré-sal, depois acabou. Eu não preciso mais daquela broca. Então o que o capitalismo fez? Eu tenho uma empresa, como o mercado é mundial, eu tenho uma empresa especializada em perfuração, que vai atender todas as empresas petrolíferas do mundo, quando ela for perfurar. Então eu atendo uma demanda pontual de diversas empresas no mundo, aí eu tenho mercado, aí justifica eu ter uma empresa de perfuração. Só que esse trabalho não é o trabalho mais terceirizado da Petrobras, né? O trabalho mais terceirizado da Petrobras é o de mais alto risco, é o que eu exijo essa flexibilização, né? E aí eu externalizo, é o que a gente chama de externalizar os aspectos negativos, né? Porque eu tiro da minha empresa o acidente de trabalho. Não, na Petrobras não morre quase ninguém. Ah, mas é a terceirizada da Petrobras? Não, aí é um problema deles. Eu no meu contrato exijo que eles sigam os protocolos de saúde. Se eles não exigem, o máximo que eu posso fazer é encerrar o contrato, punir a empresa. Mas o cara já morreu, né? Milhares de pessoas já morreram, né? Então, o que fica? Inclusive a Petrobras, ela era desobrigada, inclusive, de pagar as despesas e o reembolso da família pela morte daquele parente, né? A Justiça do Trabalho começou a entender esse conceito de solidariedade. Se eu te contratei e você teve problemas na execução do trabalho, eu sou solidário a você, eu também tenho que pagar os problemas. Então esse é um dos maiores ataques que o 4330 quer derrubar, né? Ele tem 2 grandes ataques: a solidariedade, que aí eu externalizo os riscos, externalizo todos os problemas, e a questão do atividade meio e atividade fim. Atividade meio e atividade fim é um conceito que foi criado basicamente no Brasil, né? Não sei se tem outras legislações, foi uma invenção do judiciário brasileiro para conseguir segurar essa situação que a Adriana estava colocando de uma empresa sem empresário ou sem trabalhador, né? Por quê? Do jeito que o 4330 foi redigido e aprovado na quarta-feira passada, sem contar os destaques que foram feitos, né? Ele acaba com a terceirização na atividade meio. Qual que é a atividade meio? É a função da empresa. Eu sou empresário, criei uma empresa para produzir microfone. Aí eu vou lá e terceirizo o cara que monta o microfone, terceirizo o cara que produz a gradinha do microfone, o cabo do microfone, e existo só como CNPJ.
E o resto é tudo terceirizado, externalizando os direitos trabalhistas, externalizando os riscos de trabalho, e eu só pego a parte de circulação da mercadoria, desenvolvimento do produto e circulação da mercadoria. Desenvolvimento do produto me dá royalties, né? A Nike é uma empresa completamente terceirizada. Ela desenvolve o desenho do tênis. O resto é um escritório jurídico que faz contratos com o resto do mundo para produzir os tênis que eles têm. São milhares de contratos no mundo inteiro, né? No Brasil, se não me engano, é a Alpargatas que produz a Nike. No Uruguai é outro, no Chile é outro, na Europa é outro, na China é outro. Quer dizer, nem sei se a Alpargatas sobreviveu com o Nike chinês, né? Mas, de qualquer forma, é um modelo de empresa onde eu cuido do projeto e da comercialização e do marketing, que são as áreas que agregam valor hoje, né? Tem um pessoal da sociologia mais pós-moderna que vai dizer que, na verdade, essa coisa da informação, do marketing é tão importante que o trabalho deixa de ser importante. E aí é o cúmulo desse modelo de organização da terceirização. Que eles vão dizer, olha, o trabalho não é mais importante, o trabalho é desvalorizado, o trabalho está lá na China, com um monte de trabalhador infantil, criança, recebendo uma merreca de salário por mês. O que dá valor? Dá valor produzir o produto, fazer o marketing, construção da marca do produto e a comercialização do produto, né? Eu não acho que é isso, claro, o trabalho realiza todas essas coisas, né? Mas as empresas terceirizaram o trabalho e passaram a economizar com a contratação de mão de obra. Então o discurso da especialização, se fosse assim, eu terceirizaria o projeto também. Mas eu não terceirizo o projeto, eu mantenho o projeto. O máximo que eu faço é desenvolver o projeto em consórcio, como o caso do Blu-ray, como o caso dessas telinhas de celular fininha. É um projeto, um monitor LCD, né? É um consórcio entre Samsung, Sony, as grandes empresas. Mas por que é o consórcio? Não porque eu estou terceirizando, porque ela envolve muito capital. Ela é muito intensiva em capital e ela necessita de muito dinheiro para chegar no produto. Nenhuma empresa teria o retorno no tempo suficiente. Então eu junto todas as empresas, distribuo o direito àqueles produtos e compartilho o custo que eu tenho que ter para o desenvolvimento do produto, né? Então isso não é terceirização, né? Isso é um rearranjo do capitalismo na produção de projetos e de desenho. O que vai acontecer, né? Depois do fim da Guerra Fria, do queda do Bloco Comunista, caíram aquela coisa do Estado fechado, né? Caiu as regras comerciais, as taxas de importação altíssimas. E eu liberei o fluxo de capital. Qual que é o capital mais fácil de ser exportado, o capital mais volátil? O capital financeiro. Com a diferença de câmbio, com a diferença de mercados, eu consigo ganhar dinheiro só comprando e vendendo ação, comprando e vendendo moeda no mesmo dia. É aquele tal do day trade, né? Eu não produzo mais nada. O capital financeiro ele vira uma forma muito mais simples de ganhar dinheiro, né? O capital produtivo precisa reagir. O que ele faz? Diminui custo, né? Se associa nos grandes investimentos e diminui custo na sua execução. E ele também vai usar a regra da mundialização, da globalização. Ele vai passar a utilizar ao máximo aquela história de vantagens comparativas, né? Então, na China a mão de obra é mais barata. A vantagem comparativa dos caras é que o salário é próximo do ridículo. Então, eu vou montar a produção lá. No Chile, o cobre é mais barato. Então, eu vou usar o cobre do Chile. Ao ponto que os celulares que a gente usa hoje, alguns deles, têm produtos de mais de 180 países no mesmo celular. Ou seja, eu formei cadeias produtivas mundiais. Cadeias produtivas transnacionais. E aí, se isso não for na base da terceirização, eu vou ter uma corporação mundial grandona, né, pesada, que não vai se adaptar à condição da flexibilidade. Então eu deixei de ter aquela corporação do imperialismo do Lenin e passei a ter associações de capitais, contratos de compra e venda, de transferência de tecnologia, e a partir disso eu tornei mais complexo o processo de geração de valor, né? Eu tornei mais complexo. E eu dividi o mundo em 3 grandes áreas de trabalho, aquilo que a gente chama de divisão internacional do trabalho. 3 grandes áreas. Japão,
Alemanha, Estados Unidos, concentrando quase 80% da parte de pesquisa e desenvolvimento. Países intermediários, como o Brasil, uma parte da Europa, hoje a China já está evoluindo para o segundo estágio, que vão cuidar, a Coreia, né, os tigres asiáticos, que vão cuidar da parte intermediária da produção. E o terceiro nível, que é China, México, Vietnã, agora é a moda, né, que só monta. É a parte que só monta, que eu uso a mão de obra menos qualificada, com menor necessidade de qualificação, que só vai montar a mercadoria. E a partir dali... tá rolando uma intervenção militar ali. Tudo bem, eu vou lá. Se precisar falar alguma coisa aqui, avisa. Um processo que vai, na verdade, dividir o trabalho, a cadeia produtiva, de forma mundial, e vai provocar um desequilíbrio na balança comercial, porque eu vou ter emissão de royalties, eu vou ter... O Brasil, todas as empresas, por exemplo, a Apple está no Brasil, né? A Apple produz aqui no Brasil, mas os royalties vão para os Estados Unidos. Então, a parte mais valorosa da mercadoria vai para lá e não fica aqui, né? A mesma coisa com a China. A China ela é um pouco diferente porque o Estado comunista interviu e obrigou um processo de associação de capitais. Então eles estão conseguindo dar um salto, né, daquela fase, da terceira fase, que é só a maquilaria, que a gente chama em espanhol, que é só montar, para a segunda fase, e já tem processos de produção do projeto e do desenvolvimento. Então a China, ela segue um modelo diferente, né, mas o padrão pós-toyotismo de uma empresa é uma empresa flexível, que se organiza em rede, numa cadeia produtiva mundial e que se desloca com a maior facilidade do mundo. Se desloca, os investimentos externos diretos que vieram para o Brasil nos anos 50, eles vinham com a perspectiva de ficar 50 anos no mínimo. A Ford, quando se instala lá na ABC, o planejamento dos caras é ficar no mínimo 50 anos. Mas hoje não, hoje eu já posso mudar em 5. Se o sindicalismo me atrapalhar, se o governo mudar e passar a aumentar o salário, né? Vide um processo de desindustrialização que está acontecendo na Venezuela, de saída de capital fixo, capital de produção. Por quê? Porque mudou a regra do jogo, eu vou me instalar no Chile, eu vou me instalar em qualquer outro lugar, no México, né? Mas, por isso, inclusive, que os organismos internacionais, como o NAFTA, né, vão atuar para manter as condições de negociação, de liberalização do comércio. Então aí veio o papel da OMC, por exemplo, para garantir que essas regras de flexibilização e de que me faz eu poder usar as vantagens comparativas ao máximo, elas sejam mantidas, né? A gente teve, só para concluir, a gente teve um debate sobre terceirização no Tribunal Superior do Trabalho, foi uma audiência que eles convocaram, e foi o cúmulo de uma repórter da Rede Globo apresentar um vídeo, uma matéria que ela fez sobre a Índia, que é o modelo de liberalização da industrialização. E aí o argumento dela era que a vantagem comparativa indiana eram os baixos salários e o inglês. Quer dizer, o idioma dos caras virou vantagem comparativa. Aí o que eu vou montar? Telemarketing, para atender o serviço de atendimento ao cliente dos Estados Unidos e da Europa, porque o jovem europeu, o jovem norte-americano não vai se sujeitar a ganhar 300, 200 dólares por mês para fazer o atendimento e ficar escutando a reclamação do produto que é mal feito, porque é feito sob terceirização e os padrões de qualidade nem sempre são os mesmos, né? Então, para vocês terem uma ideia, o idioma e a desorganização política, a ausência de sindicato, as regras jurídicas viraram vantagens comparativas. Então a aprovação do PL 4330 não é um movimento nacional, é um movimento internacional de liberalizar a terceirização no Brasil para abrir mercado para uma nova fase do capitalismo que está instalada já no Brasil, mas não está legalizada e quer se ampliar. Então, na verdade, o discurso de modernização é o discurso de permitir uma empresa que economiza custo com o trabalho, né? Criando diferentes regimes de trabalho, externalizando os custos relacionados ao trabalho e o risco da mão de obra, né?
Que bom que você está mandando, Ramon. Então é isso, acho que a gente podia abrir para conversar mais, mas acho que é uma visão combinada, né? Do processo histórico do capitalismo, o que está por trás, que é o nome da atividade, né? Da terceirização, é você trazer o Brasil para um regime de trabalho completamente flexível do ponto de vista da indústria, onde a indústria mundial tem capacidade de contratar e descontratar a hora que quiser, de diminuir os direitos para diminuir custo e ter capacidade de atender um novo formato de mundialização. É possível reverter? É utopia do sindicalismo reverter? Não. O Uruguai acabou de aprovar faz uns 3 ou 2 anos uma lei de combate à terceirização. A Argentina, o movimento sindical, embora não tenha lei, conseguiu reverter 90% do processo de terceirização através do movimento sindical, que eu não sei aqui entre amigos, não é nem tão combativo quanto o brasileiro, mas reverteram. Por quê? Porque matava o sindicato, aí tá mexendo com o corporativismo, né? Eu tô destruindo o sindicato, porque eu tô fragmentando a representação sindical, né? Então o sindicalismo lá reagiu e reverteu. A Argentina não é menos industrializada ou mais industrializada por isso. O Uruguai não é mais industrializado ou menos industrializado por conta de ter proibido a terceirização. Não é isso que é o problema da indústria do Uruguai, com certeza. Então, é possível reverter, só que vai depender da capacidade das forças populares, da esquerda, dos partidos de esquerda, do movimento sindical e da população entender que isso é um debate de todo mundo, porque isso organiza o jeito que a gente trabalha. E o jeito que a gente trabalha é boa parte do tempo da nossa vida. Então, que tipo de trabalho a gente quer? Se aprovar o 4330 do jeito que está, emprego com carteira vai virar um emprego de elite. 20 ou 30%, aquela coisa, eu vou preparar meu filho para conseguir um emprego com carteira assinada, que é meu sonho conseguir um emprego com carteira assinada. Vai virar uma discussão de elite. A gente vai ter 2 regimes de trabalho onde a maioria não é CLT e está no regime terceirizado, no regime temporário, no regime precário, e uma minoria elitizada vai ser CLT, e o emprego CLT vai ser o emprego da elite, o emprego sonhado, né? Então, acho que afeta todo mundo isso. Adriana, Sérgio, aliás, conheço o Sérgio há muito tempo, militante, mais de 15 anos, né, Sérgio? Bom, como o Sérgio falou, um pouco da ideia é a gente abrir aqui para as pessoas ou perguntarem, ou falarem o que acham, se tiverem opinião ou posição sobre essa questão, poder usar o microfone, como a gente já vem fazendo todas as quintas-feiras. A ideia um pouco é fazer uma roda de conversa, é ter alguém que abra a discussão, que fale sobre algum tema que nós entendemos que é interessante e importante ser discutido aqui na praça, e as pessoas um pouco falando das suas opiniões ou fazendo esclarecimentos e tudo mais. Então eu queria abrir para ver quem quer falar. Babi, depois o Rafa. Oi, gente, boa noite. Agradecer aqui o pessoal que veio aqui fazer essa conversa com a gente nessa noite um pouco mais fria e um pouco mais úmida. Bom, eu queria, meio uma pergunta, né? Mas é uma pergunta que eu acho que também já indica um pouco do que me incomoda, assim. Eu queria saber se tem uma coisa assim do perfil, né, desses trabalhadores que são terceirizados hoje. Por quê? Porque quando fala que, né, assim, o que a gente tem de terceirização legalizada hoje, a gente está falando de trabalhadores da área de limpeza e de segurança, me vem à cabeça um perfil. Né? Eu penso nas mulheres, eu penso na população negra como sendo os principais atingidos pelo que a gente tem de terceirização hoje. E me vem à cabeça também o que a gente entende nisso como uma atividade meio, né? E essa diferenciação entre atividade meio e atividade fim, como uma separação muito artificial que é feita para separar justamente essas pessoas, né? Porque o que é atividade fim da escola? Atividade fim da escola é o professor, mas o professor não vai ensinar se não tiver alguém ali, né, para varrer a sala, se não tiver, sabe, tipo, se a sala não tiver limpa, se não tiver água, se não tiver café, ele também não vai ensinar, né? Então, essa diferenciação, eu fico pensando assim, o quanto que isso é artificial. E também pensar um pouco nisso também como nas nossas estratégias, né? Porque hoje a gente está tentando barrar uma coisa que seria uma generalização, né, da terceirização, né, que é o que está no projeto de lei.
e que, claro, né, assim, se o que a gente tem hoje já é muito ruim, o que vem por aí pode ser muito pior, mas também como que a gente pode ir além disso, né? Além de barrar um retrocesso maior, mas tentar também melhorar as condições de trabalho de uma parte tão substantiva, né, da população. Era mais ou menos isso. Bom, o Rafa ia falar quase a mesma coisa que a Babi. Cezinha, a camisa aqui, não sei se é da China, Turquia, já que ele falou aqui. Bom, boa noite a todas e todos, ao Sérgio, Adriana, obrigado aí pela exposição. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, aproveitando. Queria que vocês ajudassem a gente a compreender como é que essa discussão da PL entra também na discussão do que eu escutei esses dias aí, muito eu não te conhecia, que é o termo pejotização, né? Acho que quem trabalha em São Paulo, já trabalhou aqui, sabe como a relação da contratação CLT já está precarizada e já está criando, marginalizando o trabalhador por meio dessa ferramenta que eu acho que dialoga e namora com a terceirização. Eu queria